Olá, meus amores, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho. Vamos para a nossa aula de história. O nosso assunto é sobre movimentos nativistas. Vamos acompanhar a nossa videoaula. Vamos lá? Movimentos nativistas. Aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas. Revolta dos Beckman foi o primeiro movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Guerra dos Emboabas foi um movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. Os emboabas eram gente que vinham de fora, principalmente os portugueses. Os emboabas, eles eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais no ano de 1708 a 1709. Guerra dos Mascates foi um dos movimentos nativistas importantes ocorrido em Pernambuco no ano de 1710 a 1711. Foi provocado pela rivalidade entre senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. A Revolta de Filipe dos Santos foi um movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais. Aconteceu no ano de 1720 e foi liderado por Filipe dos Santos. Confidência Mineira. No final do século XVIII, o Brasil era ainda a colônia de Portugal. Na medida em que as reservas minerais iam se esgotando, as tribulações e as fiscalizações colonial tornaram-se mais intensas e abusivas. Nesse clima de insatisfação e revolta, surgiu um movimento em Minas Gerais no ano de 1789, conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar um sistema de governo republicano no país. O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Vamos agora para a nossa atividade no livro. Questão 1. O que foram os movimentos nativistas? Questão 2. Marque as alternativas em que as causas da revolta de Beckman e de Filipe dos Santos são semelhantes. Questão 3. Coloque verdadeiro ou falso nas afirmações. Questão 4. Qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates? Questão 5. O que promoveu a Guerra dos Mascates? Questão 6. Quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? Questão 7. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto corretamente. Questão 8. Como terminou a Guerra dos Mascates? Questão 9. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu em Vila Rica, Vila Maria ou Vila Norte? Questão 10. Leia o trecho do poema a seguir e registre a sua conclusão. Questão 11. Assinale a revolta contra o governo de Portugal que não se relacionou com a exploração do ouro. Questão 12. Relacione as colunas corretamente. Aí vocês vão observar para poder colocar corretamente. Questão 13. Por que no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande satisfação com o governo português? Questão 14. Qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? Aí vocês vão responder direitinho, prestem atenção. Qualquer dúvida, chama a Pro no privado. Tenham um bom dia, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau.